Graça e paz, igreja. Amém. É uma honra. É muito bom poder estar aqui, né? Eu fico muito feliz. Graças a Deus pela confiança e por acreditar, né? Em que a gente pode estar aqui trazendo a palavra, né? Diretamente do trono de Deus para vocês. Amém, Jesus. E graças a Deus eu estava hoje pensando, eu estou aqui, estou aprendendo. E aprendendo para poder transmitir também para vocês, né? E graças a Deus eu tenho hoje o pastor Silvio, tenho a pastora Ieda, tenho a pastora Claudete, tenho a missionária Ana e tenho hoje, graças a Deus, o Vinícius, que eu sei, não só eu, como qualquer um de vocês que tiverem qualquer dúvida e quiser aprender, está aí para ensinar. E hoje estarei aqui podendo falar para vocês, né? É algo que Deus pôs no meu coração. E se algo não tiver de acordo com vocês ouvir, sabe uma coisa? Foi uma luta, foi uma guerra. E eu falo, não foi fácil, porque quando eu recebi o convite, né, tinha muitas outras coisas, comecei a estudar e Deus vinha falando. Mas hoje, no meu serviço, no exato momento, Deus muda tudo. E isso é muito bom para nós, sabe? Porque quando a gente está com as palavras já prontas, a gente quer fazer tudo novamente. Tanto que no exato momento que eu estava ali, já comecei a fazer tudo novamente. Porque Deus veio falar algo, mudou tudo. E hoje eu me senti pelo que eu vou falar hoje aqui para vocês. Né? Eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês peguem essa palavra, possam entrar no coração de cada um de vocês. E que futuramente também possa ver qualquer um de vocês aqui em cima, trazendo essa palavra. Tá? Bom, eu não vou pedir o tempo, não vou pedir perder tempo, quero que você pode ficar sentado, porque eu vou direto no assunto, né? Porque o tempo já está corrido, né? E eu sempre falo para o pastor, hoje o tempo passa tão rápido. Mas glória a Deus por isso. Gente, hoje eu quero falar com vocês, né? Apesar que hoje já começou o culto através das orações, começou logo em seguida o louvor. E a palavra do nosso pastor, né? Giliade veio aqui, meio foi ali e eu fiz umas mudanças também na palavra, porque a gente aprende. E eu quero falar para vocês o quanto nós somos ingratos, né? Eu quero falar hoje para vocês uma história bem conhecida, como todos vocês sabem. Deus falou grandemente comigo hoje no meu serviço. E eu lembrei de uma ministração do pastor Silvio, da pastora Ieda também, quando eles falaram aqui no altar, sendo usado por Deus sobre o deserto. Aleluia. E isso foi, porque não é engraçado que hoje eu tinha, no meu serviço, eu me senti hoje no deserto, sabe? Meu serviço para mim hoje não rendeu, meu serviço não foi do que eu queria que fosse, mas o momento em que eu ouvi a voz de Deus, eu joguei tudo para o alto do meu serviço, sentei e fiquei ali meditando na palavra e falando, por que o deserto? E a gente sabe a história de Moisés, a gente sabe a história de que está em Mateus, né, 4:11, que quando fala quando Jesus foi, né, ao deserto, foi atentado pelo diabo, essas coisas, e todos nós, a todo momento, somos atentados, né? Só que nós somos ingratos. E muitas das vezes, eu pergunto até para vocês, quem aqui gostaria de passar no deserto? Ninguém, né? Mas o deserto é algo que nos fortalece, sabia? Eu aprendi isso hoje, ouvindo também a ministração de vocês, pastor, porque no deserto é onde a gente realmente fala com Deus. E é onde que Deus realmente, a gente reconhece que o único amigo que nós realmente temos, que está ali conosco, é Ele. Sabe? Então muitas das vezes nós temos medo de passar no deserto. Só que para quem não sabe, o deserto é o melhor lugar para você falar com Deus. Nós conhecemos a história de Moisés. Liderou o povo durante 40 anos pelo deserto. E veio esse pensamento falando porque Deus mostrava sobre a coisa que a gente aprendeu também. O deserto fala sobre a multidão. A multidão inteira ali sendo liderada por Moisés. E o que aconteceu? Naquele momento, os pessoal saíram do Egito, porque lá eles tinham tudo, mas eram escravos. E Deus queria libertar esse povo. E no momento que eles estavam atravessando o deserto, muitos deles fizeram o quê? Murmuraram, reclamavam. E naquele momento, muitos deles preferiram voltar, olhar para trás. Como a própria palavra acabou de dizer aqui, a gente tem que olhar para o alto.
O alvo é para frente, o alvo é Deus, tem que seguir em frente. E a palavra do Senhor todo momento falava: vai, Moisés, vai em frente. E a gente sabe que todas as palavras que fala, a gente fala, nunca a palavra do Senhor fala para nós, fica parado e voltar para trás. Nem olhar para trás. É seguir o alvo para frente. E os pessoal no deserto, o que eles faziam? Murmuravam. Faltando comida, as coisas. Vocês conhecem muito bem a história. Qual foi o dia que Deus deixou faltar algo para eles? E eu ouvi nesses dias falando aqui também, o que acontece? Do céu viu maná. Viu maná a todo momento, e o que eles faziam? Não faltava. Tinha comida para eles naquele momento eles comer, e Deus deixava bem claro para eles não guardar, e muitos guardavam. Sabe o que é isso, gente? É o povo que é ingrato. Como que Deus dá para você o de comer, o de beber, e você ainda fica murmurando e guardando as coisas? Se Ele deixou bem claro que não é para você guardar. Sabe? Esse é o mal do nosso povo. Que muitas das vezes a gente fica murmurando. E eu estudando, peguei umas coisas que falam. A Bíblia só diz em Oséias. Não precisa colocar não, porque vai ser muito corrido. Tá bom, meninos? Eu agradeço a vocês que estão aí hoje comigo. Em Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Por que Deus leva as pessoas ao deserto? Será como mal? Será para poder fazer algo de ruim com nós? Se o deserto fosse tão ruim, por que o Deus nos chama para o deserto? A gente fica pensando, né? Aí eu pergunto novamente para vocês: quem gostaria de passar no deserto? Eu falo, eu gostaria. Se for ver o teu encontro com Deus, eu passaria novamente no deserto. Deus estava falando com um povo infiel, distante, envolvido com idolatria. Mesmo assim, Ele não quis que destruiria o povo. Deus nunca destruiu o povo, está vendo? O que Ele quis era atrair o povo ao deserto para falar ao coração. Isso nos ensina que o deserto não é rejeição, é aproximação. Aleluia. Deus nos tira do barulho porque quer tratar diretamente conosco. Aleluia. Se você está vivendo um tempo de solidão, silêncio, dor, entenda. Talvez Deus esteja te chamando para o mais perto. E sabe o que acontece? A gente ignora. A gente não dá ouvido. Deus nos chama para perto. Deus nos chama para o deserto para nos limpar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos sujos ainda. As nossas vestes estão sujas. E se o Senhor está nos chamando para o deserto, não tenha medo. Você tem certeza que Ele vai? Porque Ele quer a gente limpa. Isso que vem acontecendo também em Êxodo. Nós conhecemos aquele para a gente falar a história de Moisés. Já havia tentado agir com força dos braços, fracassou. Fugiu para o deserto, passou 40 anos esquecido aos olhos dos homens. Mas foi exatamente ali no deserto que Deus apareceu na sarça ardente. Aleluia. Eu até comentei esses dias, falei desse versículo, e o presbítero me chamou e falou: Carlos, você sabe que a sarça era Deus. Como muitas das vezes os anjos aparecem para falar, na Bíblia fala do anjo que aparece, aquele anjo quem é? É Deus. Deus aparece na sarça ardente, revelou seu chamado. Aquilo que parecia abandono era, na verdade, preparação de Deus. Usa o deserto para quebrar o orgulho, tratar o caráter, alinhar o coração. Não despreze os dias em que ninguém te vê. O deserto que te esconde dos homens é o mesmo que te apresenta a Deus. Aleluia. Então por que ter medo do deserto? A gente tem que ter medo, muitas vezes, de rejeitar a palavra do Senhor. A gente tem que ter medo de quando a gente recebe o chamado, a gente fica se escondendo. A palavra mesmo acabou de ser falada aqui hoje. Quando ouvir a voz do Senhor, eis-me aqui. Aleluia. E quando a gente ouve a palavra, eu falo para vocês, ouviu a palavra, muito se esconde, já foi falado. E a palavra voltou novamente, hoje fala isso. Sim. Quantos de vocês receberam o chamado e quantos de vocês se esconderam? Quantas pessoas ouvem Deus chamar e quantas pessoas se escondem? A gente vê as pessoas que são tímidas, não têm coragem. Gente, nós estamos aqui para poder passar o que Deus fala com a gente, que a gente aprende com cada um de vocês que estão aqui, a cada um de vocês que hoje estão aqui, que sobem nesse altar, que trazem a palavra do Senhor, nos ensina. Não tem que ter medo de errar, porque através dos erros a gente vai consertar. Verdade. Sabe? Eu acredito que qualquer um que está aqui hoje
Tem aqui nossos pastores que estão aqui, tem os presbíteros, tem as pessoas que hoje também, que sabem, estudam a palavra e estão aqui para nos ensinar. É Deus, aleluia. Recebeu o chamado, faz quem foi falar, eis-me aqui, não tem que ter medo. Êxodo 16 e 20, o povo está no meio do nada, havia plantação, não havia rio, não havia saída. Mesmo assim Deus fez chover maná. Palavra falada aqui agora, que Deus nos dá, olha só, Deus dá a comida para nós, o maná que vinha do céu e muitos reclamaram. Verdade, Deus. Muitos Obrigado, guardaram. Senhor. Para que guardar, sabendo que se lá na frente o Senhor vai te dar mais. E ouvindo essa história de Moisés, eu estudando hoje, falando esses dias todos, a gente sabe que muitos daqueles no momento através do deserto, muitos voltaram, muitos pararam. E eu não sei, se eu não me engano, domingo o presbítero Vini falou sobre a serpente. E muitos foram picados, mas por quê? Porque desistiu. Ele é egoísta aquelas pessoas. E o que acontece? A multidão nem sempre estão ali para fazer o que tem que ser feito. A multidão muitas vezes nos atrapalha. Por isso que eu falo, qual é o caminho que você deve seguir? Nós hoje, eu posso falar, eu estava meditando hoje e perguntando, Senhor, calma aí. Se o Senhor diz que o alvo é para frente, agora imagina vocês sabem que o alvo é para frente. Aí você olha para frente, tem uma muralha que você vai ter que passar. Você fica imaginando, como que eu vou passar essa muralha? E de repente abre uma porta do lado, uma porta espaçosa, onde você olha e fala, poxa, se eu vou por aqui eu vou atravessar. Mas se o Senhor falou, vai em frente, e você quer ir para a esquerda para poder atravessar com a porta larga que se abriu. E aí? A própria palavra diz que a porta larga é a porta que leva à perdição. Não é mais fácil você ouvir a voz do Senhor, enfrentar aquela muralha, porque se você sabe, se você está na direção que o Senhor enviou, pode ter certeza que você vai passar. Não tem barreira, não tem muralha, não tem obstáculo que vai parar você. Mas nós, povo, somos desse jeito, a gente prefere as coisas mais fáceis. E por isso que muitas das vezes nós desistimos de seguir ao Senhor. Sabe? Eu pensava hoje, no momento que eu estava ali, caiu aquela chuva hoje à tarde. Eu parei, olhei. O dia, vocês perceberam, o dia virou noite. E logo em seguida, depois daquela chuva, não sei se vocês viram, o sol brilhou. Eu olhei e falei, poxa, olha, não sei como se você deve ter falado, como esse Deus é maravilhoso. No mesmo tempo que choveu, que o dia virou noite, logo em seguida, o sol brilhou. Isso eu creio, e para que a gente murmurar? Porque nós somos seres humanos e muitas vezes não ouvimos o que Deus tem para nós. Às vezes Deus faz isso para que a gente fique ali falando, reclamando. Poxa, eu ia ser agora, começou essa chuva, mas por quê? Sabia que às vezes Deus manda esses obstáculos para que a gente possa ficar parado? Verdade. E Deus está evitando que a gente mais à frente venha acontecer algo com a gente? Aleluia. Porque a gente não ouve a voz do Senhor. Aleluia. Né? Eu fico imaginando, eu estudei tanto para poder chegar hoje e falar, eu não vou poder falar tudo. Sabe por que eu não vou falar? Porque Deus muda tudo aqui, Senhor. Deus falou exatamente através do pastor Gileade, e ele falou, olha só, quantas vezes nós passamos dificuldade, quando a gente olha para o lado, e a gente volta a olhar novamente, que a gente vai ver a dificuldade já acabou. Eu acredito que, olha só, hoje, no lugar que nós estamos hoje, obrigado, se tiver alguém que hoje, exato momento, tiver uma dificuldade, você pode ter certeza, é só levantar a mão. Nós temos hoje essa porta aberta. Sabe por que existe essa igreja? Para ajudar um ao outro. Quem é de nós que vai ver um irmão com uma dificuldade e vai fechar os olhos? Quem de nós, se Deus abriu, fez essa comunhão entre nós, para saber que um está aqui para ajudar o outro? Amém. Então, gente, não tem que ter dificuldade, não tem que ter medo do deserto, sabe? Eu lembro da história resumindo para vocês, lá em 1 Reis 19, quem já ouviu falar de Elias? Elias, eu vi uma história de que ele fez esse fogo do céu. Enquanto muitos feiticeiros faziam as coisas, não sei se é isso, pastor, mas feiticeiro e fazia as coisas, eu também, presbítero está aí, depois pode me chamar
Explica melhor. E na história que eu vi, o Elias olhava que ela encharcava toda aquela madeira e ele fez esse fogo do céu. E muitas pessoas não acreditavam no poder que ele tinha de Deus. E olha só, depois de tudo que ele fez, ele entrou em crise, pediu para morrer, fugiu para o deserto. Ele se escondeu numa caverna, achando que tudo tinha acabado. Mas Deus foi atrás dele. O que Deus fez lá? Alimentou, fortaleceu e deu uma nova missão. Isso revela que Deus não te abandona, irmão, em momento algum. Deus não abandona. A caverna não é túmulo, é início. É a voz que te chama para fora da caverna. Sabe aquela voz que fala, venha, sai, que nem Lázaro? Quem conhece a história de Lázaro? Lázaro sabe o quê? Morto. Morto aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais estava vivo. Assim somos nós, quando nós estamos hoje no mundo, que a gente fala, eu vi também, eu não sabia, eu voltei porque Deus falou comigo hoje, e eu lembrei de domingo também, né? Como que eu posso voltar a ovelha da minha mãe? A gente pergunta, mas calma aí, vou morrer para o mundo e nascer de novo. É desse jeito que eu posso voltar, uma nova vida eu tenho, sabe como eu posso ter uma nova vida? Hoje eu posso ter uma nova vida. E foi Ananias, né, o presbítero Nicodemo perguntou, como isso pode voltar? Para quem não sabe, eu também não sabia, eu aprendi lendo a palavra e ouvindo vocês falarem. E um dia eu cheguei e falei, calma aí, como que posso? Sabe quando isso acontece, gente? Nascer de novo? É quando a gente morre para o mundo e nasce para Cristo. Sabe? E quando a gente nasce novamente para Cristo, a nossa vida começa a mudar. É verdade. E aí que as tentações vêm. Muitas tentações vêm, a gente começa a querer se esconder muitas das vezes. E eu descendo, olha como a minha vida hoje mudou tudo. Eu vim aqui, através da palavra do presbítero Vini domingo, eu estava estudando sobre o amor de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho único. E eu estava estudando, já estava com tudo preparado, e hoje veio a palavra do deserto. E eu estava estudando, e no momento que eu falei assim, eu vim sentindo o deserto hoje, larguei meu serviço de lado, sentado, e por que isso? Aí veio o tempo, o dia que virou noite, ao mesmo tempo veio o sol, parou de chover, está um dia agradável, está tudo, estamos aqui hoje reunidos. Obrigado, Deus, aleluia. E eu olhando, aí no momento que onde eu vi, eu falei, poxa, eu vou estudar mais um pouquinho. Aí eu estava descendo, encontrei um rapazinho de blazer, de calça jeans, todo arrumadinho, com a Bíblia na mão, cantando um louvor. Olhei, subi na rua cantando, eu olhei e falei, meu, esse está na essência do primeiro amor. Sabe por quê? Quando a gente está na essência do primeiro amor, até para a pedra a gente quer falar de Cristo. E o que acontece? A gente vê uma pedra, vê o cachorro, olha, Jesus existe, Jesus não sei o que, quer falar desse jeito. E sabe o que acontece? A gente não pode deixar esse fogo apagar. Amém. Sabe? E muitas vezes a gente deixa esse fogo apagar. E para a gente não deixar esse fogo apagar, a gente está todos os dias meditando na palavra, todo dia jejuando, orando. E eu olhei para aquele jovem lá convertido e eu olhando, meu, essa é a essência do primeiro amor. Que isso não apaga, sabe? Porque é muito gostoso. Eu passei por isso. Chega uma época que eu comecei a esfriar, mas sabe por quê? É tão engraçado. Eu vou falar para vocês, gente. Não deixa o homem falar perto do seu ouvido. Quando você estiver na essência do primeiro amor, pode ter certeza que pessoas próximas de você vai falar, ei, está se sentindo crente, só quer falar de Cristo, só quer falar o quê? Isso é a pessoa que é usada pelo inimigo, porque eu passei por isso. E eu não vou mexer para você, comecei a ter um esfriamento, porque, poxa, onde eu ia, as pessoas, meu, só falar de Jesus, da licença, não sei o quê. E comecei a reconhecer que aquelas pessoas realmente não eram meus amigos, mas eram meus colegas. Porque quem era realmente meu amigo sentava comigo naquela roda e começava a falar, nossa, eu acredito que Cristo veio ao mundo, salvou, fez a mudança, fez a transformação, e ali é verdadeiros amigos. Deus poderoso, aleluia. Obrigado, meu Deus. O fogo, gente. O pessoal fala que o fogo queima perto do altar. O fogo queima onde você está. Você não pode deixar se afastar.
afastada da fogueira, com certa distância, ela começa ela vai esfriando, ela joga apenas um pequeno carvão. Mas se você traz aquele carvão para perto da fogueira, ele novamente aquece. O amor de Cristo começa a inovar nele ali, sabe? E isso que eles têm que fazer, a gente te atrai dessas pessoas, te traz aquelas pessoas que a gente sabe que se afastou hoje, e trazer novamente para perto dessa brasa, desse fogo que está ardendo, que vem trazer no seu coração, que você tem que fazer, trazer aquela brasa que está se apagando de volta ao primeiro essência, ao primeiro amor. Aleluia. É tão bom, gente, assim, eu estou ali olhando há 5 minutos. É que eu falo muito. Eita glória. E quando vai falar Deus vai falando tanta coisa na nossa mente, vindo assim, vai falando, né? Mais um trecho que eu estava lendo hoje sobre Isaías, que em 35, 1 e 2 declara: o deserto é um lugar solitário, se alegra, o ermo floresce como rosa. Deus estava prometendo restauração onde só havia seguidão. Isso nos revela que em ambiente morto não existe a presença de Deus. O que hoje parece fim, amanhã pode florescer. A área seca da sua vida não são definitivas. Se Deus estiver presente, até o deserto canta. Olha só, muitas vezes esse esfriamento que era a gente começa a afastar, a gente começa a esfriar, mas Deus te chama íntimo, Deus te chama para o deserto, sabe por quê? Porque muitas das vezes o Senhor é o único que reconhece quando a gente está perto daquelas pessoas, e o Senhor sabe que aquelas pessoas que estão do nosso lado começam a nos afastar, e Ele tem um íntimo com você. E eu acredito que esse deserto que Ele te chama hoje, é para você poder apenas ouvir a voz dEle. E ali você vai reconhecer as pessoas que estão querendo te afastar da presença do Senhor. Ele vai entender as pessoas que estão te levando para longe, deixando você longe do fogo. O fogo não queima, o fogo apenas te aquece. O fogo apenas, cada dia mais, te leva muito mais próximo do Senhor. Eu gostaria de falar muito mais para vocês. Eu gostaria de contar a história de Moisés. Eu gostaria de contar a história de Jesus, como vocês conhecem. Mateus, você pode ir em casa, Mateus 4:11. O Senhor foi tentado pelo diabo. Uma história muito boa. E quantos dias foi no deserto? Foram 40 dias de jejum, o Senhor estava ali. E muita tentação veio na vida dele. Sabe o que ele falou? Não deu ouvido ao diabo. E isso que acontece com a gente quando a gente começa a se afastar da presença do Senhor. O inimigo usa as pessoas para cada dia nos afastar mais. E sabe o que faz? Nos leva, nos dá coisas que a gente não pode achar que não podemos ter aqui hoje. Esses dias eu ouvi algo que falava para mim assim: nossa, você sempre andava com carro do ano, você sempre andava com roupa do ano, você sempre andava cheiroso, essas coisas e tal. O que está acontecendo com você hoje? Que você anda de carro velho, você não tem mais aquela roupa que você tinha, hoje você não é a pessoa que eu vi que você era. O que aconteceu com tudo que você tinha? E eu respondi para a pessoa: nada era meu. Deus, aleluia. Tudo que ele tinha era do mundo. Verdade. E hoje eu tenho a coisa que Deus me deu. Glória a Deus. Coisa que hoje, meu Deus, proveu na minha vida. Porque lá na frente eu não pertenço, eu não quero nada disso. Porque nesse mundo a gente não vai levar nada. Verdade, Senhor. A gente tem que ter o conhecimento, a sabedoria e o entendimento da palavra do Senhor. A gente tem que estar à presença. Porque através da presença a gente vai ganhar um novo mundo, um novo lugar. A gente tem que estar na presença do Senhor a todo momento. Porque na hora da volta dele, se você estiver distante, é como aquela velha Meu igreja. Deus, é verdade, Senhor. O que vai acontecer? A porta se fechou, você fica. Se você ficou, se tiver uma nova chance, glória a Deus, mas se tiver, você vai ver o que é sofrimento, o que é um ranger de dente. Eu não quero saber o que é um ranger de dente. Eu não quero saber o que é uma dor de uma alma. Um dia uma perguntou para mim: sabe o que é uma dor de uma alma? Eu falei: não, ninguém quer saber. O que eu quero é poder viver esse novo mundo de vida para nós. Onde as pessoas dizem que a cor são de ouro. Onde as pessoas dizem que lá não vão sentir dor. Que lá não vai precisar de nada. A única coisa que eu posso dizer é que eu quero poder olhar, poder ver, conhecer esse Deus que mudou a minha vida, que mudou a vida de você. Esse Deus que nos deu fôlego de vida, esse Deus que fez a gente de criação se tornar filho. Obrigado, meu Deus, aleluia.
poder chegar, olhar para esse Senhor e falar: Senhor, tu és santo. Glória, glória a Deus pela sua vida. Eu gostaria de falar muito mais, mas o tempo já se foi. Eu te falo uma oportunidade agora para vocês. Gente, já sabem de uma coisa. Se vocês for chamado para o deserto, não tenha medo. Porque o deserto é o Senhor que te chama no íntimo. Eu agradeço essa oportunidade. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos e somos alegres. Amém. Culto maravilhoso hoje. Desde os louvores, as palavras que foram ditas aqui através do Espírito Santo. E o irmão Josimar falando, eu meditando aqui. Muitas vezes a gente se sente sozinho quando não tem ninguém do lado, né? A gente está no quarto, a gente está na nossa casa, em algum lugar, sentado, e a gente se sente sozinho. Pior é aqueles que estão no meio da multidão e se sentem sozinhos. E ele falando aqui, queridos, eu meditando o seguinte: quando alguém, o Senhor chama ou alguém morre, uma multidão nos carrega. Quando nós morremos, uma multidão nos carrega. Só que no fim das contas a gente fica sozinho. Não importa, que não é da maneira que nós estamos sendo carregados, é da maneira que nós vamos ficar. E com quem nós vamos ficar. Aleluia. O deserto não é lugar de morte. O deserto, igreja, é lugar de dependência. Amém. Deus nunca nos deixa ou nos leva para o deserto para que a gente morra. Não, não. Você pode ir nesta noite talvez se sentindo, parece que todo mundo me abandonou, parece que eu estou sozinho, parece que Deus não está me ouvindo. Prepare-se, que Deus vai te levar para um lugar para que você possa ouvir Ele. Verdade, Deus. Porque você está se sentindo dessa forma, porque você está no meio da multidão. E a multidão está fazendo barulho e não está deixando você ouvir a voz de Deus. Deus vai te levar para o deserto, Deus vai me levar para o deserto para viver na dependência dEle. Porque é na dependência dEle que nós ouvimos Ele. A pastora Claudete acabou também de falar: eu não sei, fiquei preocupado, como é que vai fazer? E aí, nossas preocupações são normais e é natural de nós como ser humano. Mas a nossa confiança está em quem? Deus. É quando nós depositamos, meu pastor, nossa confiança, que nós passamos a depender de quem confiamos. Ninguém confia, queridos, naquilo que você não depende. Enquanto eu estava trabalhando, eu confiava em Deus, mas eu dependia da minha força do meu trabalho. E agora que eu não estou trabalhando? Eu confio na dependência daquele em quem eu confio. Por isso que até hoje Deus tem me sustentado. Porque eu estou na dependência. Enquanto nós estivermos na dependência daquele em quem nós confiamos, descansa o teu coração, querido. Verdade, meu Deus. Mateus 4, como ele diz que o Senhor foi levado aonde? Ao deserto. Mas ele foi levado ao deserto depois de 40 dias em jejum. Quantos dias você tem jejuado? Eita Deus. E você quer ir para o deserto? Deus vai te levar para o deserto antes que você esteja preparado. Porque Jesus foi tentado no deserto. Mas ele se havia preparado para suportar a dependência no deserto. E pode ver, depois você verá, tudo aquilo que o diabo veio afrontar ele, queridos, é coisas naturais. É coisas que depende também de nós, da nossa força, enquanto nós dependemos de nós. Mas quando não depende mais de nós, é o agir de Deus. Amém, querido? Amém. Espere o agir de Deus. Não se desespere. Esteja esperando em Deus. Não se desespere. Esteja na dependência de Deus, que Ele supre todas as coisas. Amém? Vamos em paz.